dia após dia. Obrigada, Senhor, pela tua bondade que nos acompanha. Obrigada, Senhor. Você pode agradecer pela bondade do Senhor que te acompanha todo dia. Agradeça pela bondade do Senhor. Agradeça pela fidelidade dele na sua vida. Se não fosse ele, você não poderia estar aqui. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua fidelidade. Obrigada, Senhor. Sabe, querido, feche os seus olhos e levante as suas mãos. Agradeça ao Senhor. Não deixa para agradecer pelo sacrifício de Jesus só no domingo. Você não sabe o que agradecer. Fecha os teus olhos e agradeça por imenso amor que nos livrou das trevas. Agradeça. Obrigada, Pai, pelo teu amor que nos encontrou. Obrigada, Senhor, porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu Santo Espírito habitando em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque se não fosse o Senhor, nós não poderíamos estar aqui. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, Pai, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Pai. Como é bom poder estar aqui. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício que nos reconciliou com o Pai. Obrigada, porque somos a tua justiça. Obrigada, porque o pecado não domina mais sobre nós. Obrigada pela liberdade. Obrigada. Obrigada. Sabe, queridos, esse é um mês de fé. Você quer saber qual o nível da sua fé? Olha o tanto da sua gratidão. Você quer saber o tanto que você está crendo? Olha o tanto que você está agradecendo. Que tal fechar os olhos e agradecer as coisas que vão acontecer? Ah, mas eu não estou vendo nada. A gente não foi chamado para viver pelo que a gente vê. A gente foi chamado para viver por fé. A gente foi chamado para viver crendo em tudo aquilo que o Senhor falou. Independente do que nós estamos vendo. Não tem a ver com o que estamos vendo. Tem a ver com Cristo e com aquilo que Ele fez. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Obrigada. Aleluia. 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 Vocês estão bem? Preparados para um mês de fé? Toda vez que o pastor tem uma direção de colocar um tema específico para a igreja, a gente sabe que é a nossa oportunidade de crescer naquela área. E esse mês vai ser assim, vamos crescer em fé. O nome da mensagem hoje é Fundamentos da Fé. Tem cara de rema. Eu sempre lembro do pastor Tiago. Você está numa aula do rema. Creia, queridos, essa é uma aula do rema. Quero começar falando sobre o tema mesmo da matéria, né? Fundamentos da fé. O que é fé? O que é fé? A gente já sempre vai lá para Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Oi, na NVT, por favor. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E o que é fundamento? Fundamento é a base, fundamento é o principal apoio. Então, nós agora que estamos em Cristo, nosso principal apoio, a nossa base, é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que a palavra está dizendo. Não de acordo com o que estamos vendo, mas de acordo com o que a palavra diz. Vou ler de novo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé na palavra vai mostrar para nós a realidade que nós já temos em Cristo.
Por que esperamos? Porque às vezes a gente não está vendo aqui naturalmente, mas já aconteceu. Então a gente só vai esperar se manifestar. A gente não vai esperar acontecer, porque já aconteceu. A gente só vai esperar se manifestar. De acordo com o dicionário E.W. Vine, essa palavra fé tem alguns significados, eu anotei 2. Persuasão firme ou convicção fundamentada no ouvir. Eu vou ficar mais nessa segunda parte, convicção fundamentada no ouvir. Então, a nossa fé está baseada naquilo que nós estamos ouvindo. Lá em Romanos 10, 19, diz assim, 19 não, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu acabei de ler um dos significados do dicionário E.W. Vine, que a palavra fé é convicção fundamentada no ouvir. E a própria palavra está falando, a fé vem por ouvir. A fé sempre vai vir por ouvir. Eu escrevi algo aqui. Se a fé vem por ouvir a respeito de Cristo, o contrário também é verdade. A fé se vai por falta de ouvir. E incredulidade nada mais é do que a falta da palavra. Esses dias eu estava ouvindo o José Roberto de Guaratinguetá. E ele é muito engraçado, né? E aí eu estava ouvindo ele, e aí ele falou assim que a área que a gente mais tem problema é a área que a gente menos tem a palavra. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a se encher da palavra naquela área, isso vai gerar fé em nós, mostrando a realidade que nós temos em Cristo, e isso vai tirar a gente daquele lugar e colocar nesse lugar que Cristo já conquistou para nós. Então, a fé ela sempre vai vir por ouvir. Se nós não estamos ouvindo, nós não vamos crer. Se nós não vamos crer, a gente não vai conseguir mudar nada. Porque lá em Marcos 11, 23, 24... Eu lhes digo a verdade. Vou ficar só no 23 mesmo. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Foi a RA? Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, a fé vai fazer com que a gente diga. Então, a gente ouviu, isso gerou fé em nós, a gente vai começar a confessar e vamos sair dessa situação que estamos. Mas sempre o princípio vai ser o ouvir. Quem aqui já... Eu estava pensando sobre hoje, né, e eu gosto bastante de exemplos. E aí o Espírito Santo me lembrou de uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança. Quem aqui já brincou de cobra cega? A maioria, né? Qual que é o princípio da cobra cega? A gente ouve alguém falando alguma coisa, a gente está com os olhos vendados, a gente ouve alguém falando alguma coisa e a gente tenta pegar aquela pessoa de acordo com o que estamos ouvindo. A gente só vai chegar naquela pessoa se a gente ouvir, prestar atenção no que ela está falando. E isso vai ter outras pessoas falando alguma coisa, só que a gente tem que focar naquela pessoa. Tem 30 pessoas na sala. Se eu quero alcançar uma só, não posso sair tentando pegar todo mundo. Eu foco em uma voz e tento pegar aquela pessoa de acordo com a voz dela. É a mesma coisa. A gente vai ver o que a palavra está falando e a gente vai fazer de acordo com o que nós estamos ouvindo. Se nós queremos sair de uma situação de pobreza, o que eu preciso fazer? Olhar de acordo com a Bíblia o que a palavra fala sobre isso. Porque aí, quando eu vejo o que a Bíblia está falando, eu vou ver o que eu já tenho disponível para mim, eu vou ver a minha realidade. Porque Cristo, ele se fez pobre no madeiro para que nele fôssemos feitos ricos. Então, se eu quero sair desse lugar, eu preciso saber o que a palavra está falando. Então, eu preciso saber o que a palavra está falando para que eu me mova em direção a isso, para que eu me mova, para que essa situação mude.
para que essa situação mude. E a gente também aprende que a fé, ela é o estilo de vida do crente. Aquela pessoa que aceitou Jesus, ele é o estilo de vida do cristão. Romanos 1:17 fala assim: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Põe na NVT, por favor. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Então, viver por fé é algo do começo ao fim. A fé não é só para aquele momento que a gente ouviu sobre Jesus e levantou a nossa mão para vir confessar Ele como o Senhor da nossa vida. Não, é do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, viver pela fé é o estilo de vida daquele que agora aceitou Jesus como seu Senhor. Eu quero ler o que está lá em 2 Coríntios 6:7. RA. Vou mudando entre RA e NVT. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Não, peraí. É 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa palavra andamos, ela significa comportar-se. Ou seja, o que a gente faz, a forma que a gente se comporta vai ser pela fé. A forma com que a gente vai fazer todas as coisas vai ser pela fé. Porque a gente não vai viver de acordo com o que estamos vendo. Porque a fé não é viver de acordo com o que estamos vendo. É viver de acordo com o que Cristo falou. Então, a nossa forma de se comportar vai ser baseado naquilo que Cristo falou. No domingo, o pastor Tiago Mota falou algo que eu anotei. Quando você está crendo, o seu corpo corresponde à sua... Quando você está crendo e seu corpo corresponde à sua fé, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Por quê? Porque você está se comportando de acordo com aquilo que você está crendo. Isso me lembrou a mulher com hemorragia. Porque ela realmente fez com que o corpo dela se comportasse de acordo com o que ela estava crendo. Ela estava há 12 anos sofrendo. Eu imagino que ela estava muito fraca. Eram 12 anos. Eu imagino que mais um pouquinho ela já partia. Era 12 anos sofrendo, era 12 anos com hemorragia. E ela fez com que a confissão dela crescesse tanto nela, que fez com que ela se comportasse para que ela pudesse receber aquilo que ela estava confessando, para que ela pudesse receber aquilo que estava disponível para ela. Porque o poder estava disponível para todo mundo. Eu quero ler o que está lá em Marcos 5:25. Na verdade, eu vou ler a partir do 27, eu acho. Então, vamos pegar o contexto todo, vai? 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, sem antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Eu quero segurar aqui nesse versículo. Essa palavra ouvido, ela significa prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito. Sabe, a gente não vai receber só por vir para a igreja. Não adianta nada, a gente pode estar aqui 10 anos sentado na cadeira e não considerar aquilo que está sendo dito. E a gente não vai ter nenhuma diferença na nossa vida, a gente não vai provar aquilo que está disponível. Para eu poder provar aquilo que está disponível, eu preciso considerar aquilo que está sendo dito. Eu preciso pegar aquilo que está sendo dito para mim, porque agora é para mim. Porque a partir do momento que eu vim para Cristo, tudo que está disponível na Bíblia é para mim. Então eu venho com a consciência daquilo que Deus está falando.
Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Próximo. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então a gente vê, através desse texto, que a fé, ela ouviu, ela considerou aquilo que estava sendo dito e ela se moveu de acordo com aquilo. A gente já ouviu bastante que a diferença entre a mulher com hemorragia e a multidão foi a fé dela. Sim, mas antes dela ter fé, ela precisou considerar o que foi dito. Então, a diferença entre a mulher com a hemorragia e a multidão foi ter considerado a palavra, foi ter considerado aquilo que ela ouviu sobre Jesus. A gente vê na igreja mesmo, alguém que está aqui na igreja há anos e a vida dela não é transformada, parece que nada acontece. E alguém que chega e por questão de meses, a vida daquela pessoa é transformada, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque aquela pessoa está considerando aquilo que está sendo dito. A gente só vai conseguir receber se primeiro a gente considerar. Quando Jesus estava lá na cidade dele, as pessoas não receberam dele porque não consideraram dele. É a mesma coisa, enquanto a gente estiver só ouvindo a palavra, deixando ela entrar no ouvido e sair pelo outro, e não considerar aquilo que está sendo dito, a nossa vida não vai ser transformada. A gente não vai sair do lugar que estamos para o lugar que Cristo conquistou para nós, por falta de consideração. Lá em 2 Coríntios 4:13, nós vemos que o crer está associado ao falar. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Uma vez eu estava lendo 2 Coríntios, e aí eu estava me questionando de algumas coisas que estavam acontecendo, que não estavam, né, acontecendo na minha vida. E aí eu li isso daí. Eu criei, por isso é que falei. Eu só falo se eu estiver crendo. Aí eu falei, então significa que eu não estou crendo. Se eu só falo se eu estiver crendo, se eu não estou falando é porque eu não estou crendo. E aí, graças a Deus, eu consegui ajustar isso. É como o José Roberto falou. A área que estamos tendo problemas é a área que está faltando a palavra. Porque se falta a palavra, falta a confissão. Se falta a confissão, falta a ação. A nossa confissão, ela sempre vai gerar em nós uma ação. Lá em Tiago 2:17, esse eu vou ler na NTLH. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Pula para o 22. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Então, a nossa fé e a nossa ação vai agir juntas. Elas vão andar sempre de mão dadas, a nossa fé e a nossa ação. As duas sempre vão estar juntas. A sua fé se tornou completa. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Então, a nossa fé vai se tornar completa por causa das nossas ações. Porque precisa das duas coisas. Precisa falar e agir. Sempre vai precisar falar e agir. E o que fazer então? Colocar a palavra para dentro. Romanos fala, vamos colocar a palavra para dentro, para que isso gere fé em nós. Quanto mais eu coloco a palavra para dentro, mais isso vai crescer dentro de mim. Que área? Todas as áreas. Se você está com algum problema que para você é impossível, você vai ver que a palavra diz que nada é impossível para Deus. Só que a mesma palavra também diz que nada é impossível ao que crê. Então, a nossa parte é crer naquilo que a palavra está dizendo. Sempre, independente do que nós estamos vendo. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Pela fé no quê? Naquilo que Cristo fez.
Eu estava meditando sobre isso e eu fui olhar o que aconteceu com Abraão. Abraão, o Senhor levou ele para olhar as estrelas. Só que antes o Senhor tinha falado com ele. Então, Abraão precisou de algo para ver. Porque a gente precisa de uma imagem. A nossa confissão vai gerar em nós uma imagem. Mas se a gente não tem uma palavra para a gente apoiar essa confissão, de nada vale. Nós temos a palavra que nós podemos apoiar a nossa confissão. O Senhor fala que Ele vela pela sua palavra. É Ele o responsável por aquilo que Ele diz. Nós somos responsáveis por fazer a nossa parte. Que está escrito de forma bem clara na palavra qual é a nossa parte. A nossa parte é ouvir a palavra, a nossa parte é confessar a palavra, a nossa parte é nos mover de acordo com aquilo que nós estamos crendo. Se você é uma pessoa que não ora, por que você não ora? Porque você não crê. Porque a nossa ação diz respeito com aquilo que nós estamos crendo. Se você é uma pessoa que não ora, automaticamente é porque você não está crendo nisso. Porque a pessoa que crê na oração, a pessoa que crê que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela vai orar. Ela vai fazer isso. A pessoa que colocou a palavra dentro dela em relação à oração em outras línguas, e ela está crendo, e quando ela ora em outras línguas, ela está sendo edificada. Qual vai ser a ação correspondente a isso? Orar em outras línguas. É que às vezes a gente está querendo enfeitar muito algo que é simples. A gente está querendo fazer algo grandioso. Só que o extraordinário, ele está no ordinário. Porque parece muito simples só falar. O Edilson de Lira falou algo uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: se a sua confissão teve o poder de tirar você do inferno, ela não pode trazer qualquer outra coisa? Romanos 8, 32. Pode ser RA essa daí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Salmos 84, 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega. Esse sonega aí também é reter. O Senhor não está segurando nenhum bem nosso. Só que o problema é que às vezes a gente não sabe disso. E a gente acha que Ele está segurando porque a gente fez alguma coisa ou porque nós não merecemos. Sendo que em Cristo Ele já fez todas as coisas. Em Cristo já está tudo completo. É só a gente pegar para a gente trazer como realidade. O Hebreus 11:1, a fé mostra a realidade. A nossa realidade é de acordo com o que Cristo já fez. Essa é a nossa realidade. Mas a gente precisa pegar isso para nós, como a nossa verdade. Fazer isso da nossa vida. Porque é a nossa vida agora. É muito fácil a gente ouvir as pessoas e acreditar nas pessoas, porque a gente conhece o caráter dela. Vou pegar o exemplo do pastor. Se o pastor falar algo para mim, eu tenho certeza que ele vai fazer, por causa do caráter dele. Só que a gente às vezes não conhece o caráter de Deus e a gente duvida que um versículo desse é para a gente mesmo. Por falta de conhecer a bondade e o caráter do Senhor. Quando a gente conhecer o caráter do Senhor, a gente não vai duvidar daquilo que Ele está dizendo. Mas precisamos olhar para tudo que a palavra está dizendo, independente da área. Se nós estamos nos sentindo sozinhos, o que a palavra diz sobre isso? Vamos colocar a palavra dentro de nós sobre isso. O Espírito Santo nos foi dado, e a palavra fala que ele não iria mais sair. Ele estaria aqui conosco em todos os momentos, nos ajudando em todas as coisas. Eu me lembro quando eu fui começar o processo de tirar a habilitação, eu não sabia nem andar de bicicleta. Não lembro quando foi a última vez que eu tinha andado de bicicleta. Meu equilíbrio era péssimo, péssimo. E aí, eu fui, e aí na primeira aula, a primeira aula são 2 aulas sempre, né? O rapaz virou para mim e falou assim: olha, a sua situação tranca, porque o seu equilíbrio é 0, você vai gastar todas as aulas e você não vai conseguir sair do lugar porque o seu equilíbrio é 0. Ele falou isso desse jeito para mim. Eu não falei nada, eu falei, tá bom.
Cancelei só a do dia seguinte. Mandei mensagem lá, eu falei assim, ó, eu preciso cancelar de amanhã. Não falei nada para a pessoa. Mandei mensagem no grupo, consegui uma bicicleta emprestada. Foi um caos, eu de bicicleta. Eu quase caí na rua. Deixei quieto, fui pro quarto orar. Eu falei, pai, e naquele dia eu estava em casa, ia ficar uma semana em casa que eu tinha trocado de emprego. Eu não queria gastar aquela uma semana andando de bicicleta. Eu queria passar tempo com Deus. E aí eu fui sincera com o Senhor. Eu falei, pai, o tempo que eu tenho, eu não quero gastar andando de bicicleta. E outra, o Senhor viu que foi péssimo. Eu ia me quebrar inteira e ainda quebrar a bicicleta que eu peguei emprestado. E aí eu orei, aí eu falei, a tua palavra fala que o Espírito Santo nos ensina em todas as coisas. Espírito Santo, eu tenho você e todas as coisas é todas as coisas. Se o Senhor pode me ensinar em todas as coisas, andar de moto é todas as coisas. E aí, isso eu acho que foi na quinta-feira, não teria na sexta, e aí eu ia voltar na segunda-feira. Isso eu não peguei mais na bicicleta. Só peguei aquela vez, acho que eu não fiquei nem 20 minutos, parecia 1 hora, de tão ruim que foi. E aí, quando eu voltei na segunda-feira, o moço, nossa, estranho. E aí eu percebi que ele, né? Aí quando deu a outra aula, né, que era 2 aulas em um dia só, aí ele falou, nossa, o que você fez no final de semana? Porque você não estava assim. Nisso, eu estava orando. Eu estava declarando, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu posso andar de moto. Nisso, o instrutor ele estava falando para mim que a minha postura estava errada, por isso que eu não estava tendo equilíbrio. E aí eu falei, Espírito Santo, eu não estou percebendo isso. O Senhor está, eu não estou. E aí nisso o Espírito Santo falou, você está caindo muito para a direita. Então alinha para a esquerda. Alinhei para a esquerda, pronto, já era. Por quê? Porque eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Se eu não soubesse disso, não teria acontecido. Se eu não soubesse que o Espírito Santo me ensina em todas as coisas, não teria acontecido. Antes eu também achava que o Espírito Santo só ia nos ajudar nas coisas aqui concernentes à igreja e o ministério. Mas uma palavra do pastor Edson, antiga, não lembro o nome da mensagem, ele fala sobre isso. Ele fala que o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar em todas as coisas. E todas as coisas, não tem uma vírgula, todas as coisas, vírgula, da igreja e as coisas lá de fora da sua casa você se vira. Não, todas as coisas seria todas as coisas. Então eu peguei aquilo para mim como a realidade que agora eu tenho em Cristo. E fui viver de acordo com isso, e fui agir de acordo com isso. Eu poderia muito bem ter ouvido o que ele falou. O nosso problema, às vezes, é que a gente prefere ficar com o que as pessoas disseram e não com o que Deus disse. Nós devemos ficar com o que Deus disse, independente do que a outra pessoa falou. Às vezes, o que a gente está vendo realmente concorda mais com o que a pessoa está falando sobre você do que com a palavra. Só que Deus, ele vai velar pela palavra dele, não pela palavra do outro. E às vezes o outro dá uma palavra para a gente que nem cumpre. Aí a gente está ficando com a palavra de outra pessoa, e ela pode cumprir ou não, ao invés de ficar com a palavra do Senhor, que Ele vai cumprir aquilo, independente do que estamos vendo, independente do que está acontecendo à nossa volta. Nós devemos nos agarrar à palavra como se ela fosse a única coisa que nós temos, porque ela é a única coisa que nós temos. Nós não temos outra coisa para viver essa vida, porque o justo ele vai viver pela fé. A fé naquilo que está escrito. Muitas vezes a gente espera estar vendo a situação mudar para acreditar. Só que Jesus chama esse tipo de pessoa de incrédula. Lá em João 20, que é 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqui aconteceu que Jesus se apareceu para os discípulos, só que Tomé não estava com ele, com os outros discípulos. Próximo.
Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus falou para Tomé fazer aquilo que Tomé falou que faria, né? Só acredito se acontecer isso. Jesus falou isso para ele. Aqui a gente vê que Jesus ele estava ouvindo o que Tomé estava falando. Porque Jesus falou para Tomé: põe aqui a mão, põe aqui a mão. Não é assim que você vai acreditar? Então põe aqui. Será que a nossa confissão no nosso dia a dia está assim também? Eu só vou acreditar se isso acontecer. Eu só vou fazer tal coisa se tal coisa acontecer. Fazendo tipo uma barganha com Deus. Eu só faço isso daqui se isso daqui acontecer. Lá em Hebreus 11:6, a palavra fala que a fé é o que agrada ao Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos andando em fé, nós estamos andando em obediência. E é isso que o Senhor espera de nós, obediência. Ele espera que nós obedecemos tudo aquilo que Ele diz. Por mais, mesmo que pareça sem noção para a gente. Porque às vezes vai parecer sem noção. Porque a nossa mente ela não entende isso. A nossa mente ela sempre vai estar ao contrário com a palavra. Porque a nossa mente está focada em tudo aquilo que estamos vendo. Então, se ela não vê alguma coisa acontecendo, ela não vai acreditar. Só que não é assim que tem que ser. Nós devemos andar em fé, porque quando nós andamos em fé, nós andamos em obediência. E isso agrada ao Senhor. A obediência agrada ao Senhor. Continua lá, em João 24, 20 e 27, eu parei. Logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Próximo. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por quê? Porque aprenderam a confiar no Senhor. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque aprenderam a se agarrar com aquilo que o Senhor disse e andar naquilo. Não desconfiando daquilo que o Senhor estava falando, mas confiando em todas as coisas. As coisas realmente vão parecer loucuras para a nossa mente natural. Porque a nossa mente natural ela não vai entender todas as coisas. A gente vai querer sempre alguma coisa provando outra, alguma coisa provando outra. Só que conforme a gente vai conhecendo o Senhor e provando da fidelidade dele, não provando de fazer barganha, mas provando de provar mesmo. Vocês conseguem entender, né? O provando? Provando a fidelidade do Senhor ali, porque quando o Senhor falar, faz isso e você faz, você vai começar a confiar nele. E cada vez mais se apegando a isso, conhecendo o caráter do Senhor. Porque o Senhor, ele é fiel à palavra dele. A gente está querendo provar da fidelidade do Senhor sem ser fiel à palavra dele. Ele não vai mudar a palavra dele por causa de nós, mas nós devemos mudar por causa da palavra. O Senhor, ele é fiel à sua palavra, e não a nós, porque a gente pode mudar a qualquer momento. A gente muda de opinião. Exemplo, quando a gente vai se trocar para vir para o culto. Eu troco de roupa 2, 3 vezes pelo menos. Aí eu vou no quarto. Ana, tá bom essa daqui? Tá. Aí eu saio. Aí eu volto de novo. Ana, tá bom essa daqui? O tio Márcio passa a roupa umas 3 vezes. Ué, mas não foi essa que eu passei. Por quê? Porque eu fui mudando de opinião ali. Eu fui mudando. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. É isso que ele diz. E quantos de nós tem se agarrado a essa palavra como verdade?
Essa que vai ser a diferença. Como eu disse, a diferença entre a mulher com hemorragia é a forma que nós estamos recebendo, é a forma que nós estamos nos apegando à palavra. Jesus falou que só viveria por ele quem dele se alimentaria. Com esse versículo, para mim, eu acho que está em João 6, 52. João 6, 52. Deixa eu ver se é isso. O 53, eu acho. Não, peraí. Vou ler esse versículo. Põe o 57. Eu sei que está em João. Isso. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Só vamos conseguir viver por Cristo nos alimentando dele, sabendo o que ele tem o que ele fez por nós, conhecendo o caráter dele, nos aproximando cada vez mais dele, conhecendo todas as coisas que estão disponíveis. Precisamos nos agarrar à palavra. Daqui a um tempo, provavelmente nem vai ter mais. Aqui no Brasil a gente não pensa tanto nessas coisas, porque é um país mais livre. Mas amanhã ou depois, quantos de nós estaremos tão cheios da palavra que se tirasse a Bíblia da gente, a gente ia continuar vivendo por Cristo? Precisamos ter a palavra dentro de nós. Só a palavra vai fazer com que a gente viva por fé. Só a palavra vai fazer isso. Muitas vezes a gente fica mais preocupado em ouvir de testemunhos e testemunhos. Sim, é válido ouvir esses testemunhos. Só que a gente leu. A fé vem por meio da palavra. Por meio da palavra. Testemunho é válido, com certeza. Só que o testemunho ele não está desassociado à palavra. Ele vai, sempre quando a pessoa vai falar alguma coisa, a palavra tem que estar no meio. Não pode ser algo, eu fiz isso e faça isso também. Não. Eu fiz isso, faça, porque a palavra está te garantindo que você pode fazer. Esses dias mesmo eu estava conversando com a Ana sobre isso, sobre essa questão de testemunho. Aí eu falei, Ana, eu não oro pelas pessoas na rua porque fulano ora. Beleza que ele ora. Eu não faço isso porque a outra pessoa fez. Eu faço isso porque a palavra me garante que eu posso fazer isso. Cada um tem um jeito de agir, cada um tem um jeito de se conduzir de acordo com aquilo que o Senhor está falando, está ministrando no seu coração. Muitas vezes a gente vai olhar aquilo que a outra pessoa fez e vai querer fazer também. Só que devemos ter os nossos olhos no que a Bíblia falou. Porque o Senhor, Ele conhece a nossa personalidade. Devemos nos espelhar na Bíblia. Nós fomos feitos à semelhança do Senhor. É para olharmos para a palavra, para saber o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer também. Porque tudo está na palavra. Quando eu olho para a palavra, eu sei a forma que eu devo viver e a forma que eu devo deixar de viver. As duas coisas estão na palavra. Precisamos olhar para ela, para a gente poder mudar a nossa vida e viver digno do sacrifício de Cristo. A palavra ela não é um conto de fadas. Só escrita por pessoas que não tinham nada para fazer e foram escrever. Não. Ela foi escrita por Deus para nós. Foi escrita por Deus para nós, para que a gente visse aquilo que Cristo fez. Está tudo expresso na palavra. Como que o Senhor quer um casamento? Está na palavra. Como Ele quer que você trate os seus filhos? Está na palavra. Mas eu não acredito mais que o meu filho possa mudar. Porque não está colocando a palavra. Está dentro.
Ah, eu não acredito que essa situação aqui possa mudar, porque não está colocando a palavra para dentro. A palavra, ela nos dá vida. Jesus falou que as palavras dele eram espírito e vida. A palavra dele nos dá vida. Por que não temos vivido assim? Por que não temos mais essa vida em nós? Porque está faltando a palavra. Quando falta a palavra, vai faltar todas as outras coisas. Porque só a palavra pode trazer para nós as coisas que estão disponíveis. Porque ela vai abrindo os nossos olhos. Vai mostrando a realidade daquilo que temos em Cristo. Em Abacuque fala que o justo vai viver pela sua fé. Então precisamos saber qual que é o nível da nossa fé para que a gente possa viver de acordo com isso. A gente olha às vezes a vida do pastor Edson, é um homem de fé. Só que eu não posso querer viver de acordo com o que ele está vivendo. Ele está num nível de fé e eu estou em outro. Se eu querer andar de acordo com a fé dele, eu vou quebrar a cara. Eu vou me frustrar e eu ainda vou colocar a culpa em Deus. Quando a palavra está dizendo o justo vai viver pela sua fé. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse versículo diz pela sua fé mesmo. Eu vou viver pela minha fé, o pastor Vinícius vai viver pela dele, a Jane vai viver pela... Ah, eles são casados, são uma só carne. Sim, mas ele tem a fé dele e ela tem a fé dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não vai ter nada a ver com a outra. Porque é mediante a medida de fé que o Senhor já repartiu. A palavra também fala que o Senhor repartiu uma medida de fé para cada um. Foi naquele momento que ouvimos a palavra e recebemos Cristo. Mas conforme fomos nos enchendo da palavra, isso foi crescendo em nós cada vez mais. Aquela pessoa que tem uma fé muito grande na área das finanças, é uma pessoa que colocou cada vez mais a palavra nessa área dentro dela. A pessoa que tem mais fé em qualquer outra área, na área da cura, por exemplo, foi uma pessoa que fez o quê? Colocou cada vez mais versículos dentro dela sobre essa área. Então, vamos sempre viver de acordo com a nossa fé. E a nossa fé, ela faz com que a gente agradeça. A nossa fé, ela sempre vai fazer com que a gente agradeça. Porque nós estamos agradecendo por coisas que não estamos vendo agora. Mas sabemos que já aconteceu. Ana Paula, mas eu estou com dor. Mas agradeça aquilo que já foi feito. Porque já foi feito, só não se manifestou ainda. Então a sua fé vai te mostrar isso. Vai te levar a agradecer. Eu gostaria de chamar o louvor. A nossa fé, ela sempre vai nos levar a fazer alguma coisa. E a gratidão é uma delas. Você pode correr, você pode fazer o que for. Mas é sempre a gratidão que vai te levar a fazer alguma coisa. Precisamos agradecer aquilo que foi feito. Mas podemos agradecer também aquilo que vai acontecer. O pastor Tiago Mota falou das vezes que ele foi para... Não foi domingo não que ele falou, aqui eu estava ouvindo uma outra mensagem, mas enfim. Ele contou aqui já algumas vezes das vezes que ele foi em concessionárias de carro e entrava no carro, às vezes que ele corria pela igreja. Só que todas as vezes, eu tenho a certeza que ele agradecia, Pai, obrigada pelo meu carro. Ele agia, mas ele também agradecia. A fé, ela sempre vai mostrar isso. A gratidão, ela sempre vai estar associada à fé também. Vou pedir para que vocês se levantem. Hoje começou um mês sobre fé. Eu não faço ideia do que vocês estão crendo para hoje, para amanhã, para o mês inteiro ou para o resto do ano. Mas você pode começar a criar agora, agradecer agora aquilo que você vai ver amanhã, aquilo que você vai ver no final do ano, porque não tem a ver com um tempo que vai se manifestar, porque já aconteceu. Em Cristo nós fomos supridos pelas riquezas gloriosas. Em Cristo já foi tudo feito.
Em Cristo nós fomos sarados. Em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus. Em Cristo já está tudo feito. Nós precisamos nos mover de acordo com isso. Nós precisamos agradecer isso que não estamos vendo, mas estamos crendo. A banda vai cantar. Eu não sei a forma que você vai reagir. Eu não sei o que você vai fazer. Mas como o pastor Tiago Mota falou no domingo, é impossível não acontecer alguma coisa quando o seu corpo, ele reage junto com a sua fé. Se a mulher com fluxo de sangue, ela tivesse ficado ali, não, mas Jesus está me entendendo. Eu estou muito fraca para atravessar a multidão. Ela tinha duas opções. Ficar no canto dela, porque ela estava muito fraca, ou atravessar a multidão e tocar em Jesus, para receber aquilo que ela estava crendo. Ela tinha duas opções, ela escolheu, independente do cenário, independente da força que ela estava sentindo no corpo dela, ela escolheu atravessar uma multidão só para tocar em Cristo e receber aquilo que ela estava crendo. Que hoje você decida atravessar o que for que você esteja vendo na sua frente, para você agarrar aquilo que você está esperando.